Você acompanha o debate entre os candidatos a prefeito de São José dos Campos, uma realização do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. Neste quarto bloco, candidato pergunta para candidato. A ordem foi definida em sorteio realizado previamente com a anuência dos representantes de todos os candidatos. Cada candidato tem 30 segundos para fazer uma pergunta. A resposta deve ter 1 minuto e meio, então o candidato que fez a pergunta tem 1 minuto para a réplica e o candidato escolhido 30 segundos para a tréplica. Quem começa essa rodada de perguntas é novamente a candidata do PV, Cloudimere de Moura, definida em sorteio. Candidato, para quem vai a pergunta? Para o candidato Shakespeare. 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, o senhor afirmou recentemente, no jornal local, que o senhor se candidatou a prefeito por conta dos 7.700 votos que o senhor teve para vereador. O atual prefeito foi vereador por mais de um mandato e teve uma trajetória na vida pública legislativa muito extensa. O senhor acha que com o seu único mandato o senhor tem experiência suficiente para administrar São José? Tempo esgotado, candidato. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Shakespeare Carvalho. Não só experiência, como estou preparado para governar a cidade de São José dos Campos. Como presidente da Câmara, nós reduzimos os gastos da Câmara Municipal, cortamos cargos, nós entregamos uma Câmara com qualidade, tomamos o protagonismo político da cidade de São José dos Campos, fazendo a discussão e não sendo a Câmara do Amém, a Câmara que só balança a cabeça. Nós estamos trabalhando para que a cidade possa ser escutada e esse é o papel da Câmara Municipal. Então, quando a gente fala de experiência de longo prazo, é a experiência e o entendimento de saber ouvir a população, de estar próximo da população. Para isso eu quero ser prefeito. Um prefeito confiável, um prefeito eficiente, um prefeito que use a gestão pública inteligente, que possa entregar para a população equipamentos públicos que funcionem, entregar à população uma saúde que funcione, uma saúde que possa realizar as cirurgias com mais agilidade, fazer parceria com as entidades, uma educação igual para todos. É para isso que eu quero ser prefeito. Eu acho que a experiência de idade, o que nós procuramos é a inovação. O que nós procuramos é a política nova de novas ideias. Nós temos que oxigenar essa política que existe hoje. Para isso eu quero ser prefeito de São José dos Campos. 1 minuto para a réplica da candidata Cloudimere. Candidato, um mandato como vereador não é experiência suficiente para administrar uma cidade como São José. Eu tenho 16 anos de experiências na prefeitura. Eu conheço todas as secretarias. Eu conheço a nossa cidade. Eu tenho andado pelas ruas e tenho ouvido a nossa população. Nossas mães estão preocupadas com a saúde pública e estão preocupadas com seus filhos, com segurança pública. Eu vou colocar mais médicos nas unidades de saúde. Eu vou retomar os convênios com as entidades filantrópicas para atender a nossa população com exames médicos, cirurgias e atendimento especializado. Na segurança, eu vou cuidar dos nossos jovens. Eu vou oferecer a oportunidade de estudo, de lazer, de esporte e de trabalho para os nossos jovens. Eu vou investir na Guarda Municipal. Tempo esgotado, candidata. 30 segundos para a tréplica do candidato Shakespeare Carvalho. Quando eu ouço a candidata dizer que um mandato só, menosprezando até o mandato popular, um mandato que foi eleito pelo povo, 7.856 votos, a candidata ainda não disputou nenhuma eleição. A candidata pode ter a experiência dela e respeita a experiência dela, mas a população quer alguém que seja próximo, a população quer alguém que esteja junto com ela no dia a dia, e não só no período eleitoral, nos 90 dias que eram antes e agora 45 dias. Essa proximidade nós precisamos ter e como prefeito vou manter a mesma proximidade e a transparência com a população de São José dos Campos. Candidato, muito obrigado. Seguimos agora pela ordem sorteada previamente. Quem pergunta é o candidato Toninho Ferreira, do PSTU. Para quem vai a pergunta, Toninho? Felício Ramute. 30 segundos para a pergunta. Olha, eu não perdi a capacidade do sonho, a capacidade de querer uma política diferente, de fazer uma sociedade diferente. Continuo sonhando com isso e por isso sou candidato. Agora, nós temos visto que no país tem uma corrupção sem tamanho, não só no país, como no estado de São Paulo, em São José dos Campos, a chamada Operação Lava Jato, que na verdade deveria chamar Operação Limpa Fossa, porque de tudo que está aí colocado. Eu queria saber se é possível, se o candidato acha que é possível moralizar a administração pública. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Felício Ramute.
Sem dúvida é possível e nós já mostramos isso na prática. Aqui em São José, com os governos do Emanuel Fernandes e Eduardo Cury, nós pudemos trazer a ética e o respeito ao dinheiro público para o dia a dia da cidade. É assim que eu também pretendo fazer como prefeito. Concordo com o Toninho. A corrupção é um mal que entra dentro da casa das pessoas quando, através da corrupção, você deixa, por exemplo, de ter um atendimento da saúde decente, de ter uma educação que as nossas crianças merecem. Portanto, Toninho, eu sou também um combatente da corrupção e não vou apenas ser honesto. Eu vou atrás de qualquer pequeno delito que aconteça na prefeitura. Eu vou atrás. Um prefeito tem que ser honesto e não tem que perder sua capacidade de se indignar quando encontrar qualquer tipo de desvio, por menor que seja, dentro da prefeitura. É assim que eu vou fazer e essa vai ser a minha parte no combate à corrupção. 1 minuto para a réplica do candidato Toninho Ferreira. Veja só. Na verdade, os partidos, quase todos eles estão colocados no Lava Jato. O único partido que não está metido no Lava Jato é o nosso, é o PSTU. E nós podemos dizer isso de cabeça erguida, porque nós temos certeza que nós não vamos estar metidos em corrupção nenhuma. Porque não, no fundo, o que o candidato fala, diz tudo isso sobre a moralidade, mas esquece, por exemplo, de dizer no estado de São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, que é do seu partido, meteu uma mão, veja vocês, na merenda escolar. Essa é a máfia da merenda. Assim como em Taubaté, por exemplo, os últimos 4 prefeitos, que é do PSDB, não podem mais ser candidatos, porque estão metidos na ficha suja. É isso que ocorre. Em São José dos Campos tem a história do kit escolar. Isso nós não podemos mais aceitar. Na verdade, o candidato se esquece, inclusive, que tem presidente do partido dele nos estados que também está preso, assim como tesoureiros de outros partidos também estão presos. É uma tarefa difícil, na verdade, uma profissão perigosa ser tesoureiro de algum partido desse. 30 segundos para a réplica do candidato Felício Ramute. Eu quero deixar claro para a população que eu não tenho nenhum constrangimento ao dizer que qualquer culpado em corrupção deve ser preso, seja de que partido for. Mas bem lembrado, Toninho, em relação ao kit escolar. E quando eu falei da capacidade do prefeito de não se deixar levar em casos como o do kit escolar. Todos os envolvidos receberam promoções dentro da prefeitura. Então, lamentavelmente, os envolvidos dentro do escândalo do kit escolar na nossa cidade, que já foi, inclusive, já tem um encaminhamento do Ministério Público à Justiça. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos agora pela ordem sorteada previamente ao candidato Felício Ramute, do PSDB, que faz a pergunta. Para quem vai a pergunta, candidato? Claude Meri. 30 segundos. Claude, a saúde em São José regrediu muito. Seja pelas estatísticas, por exemplo, o número de cirurgias realizadas, falta de remédios básicos como dipirona, falta de esparadrapo, as conversas que eu tenho tido com as pessoas, tudo indica nesse sentido. Eu gostaria de saber quais são suas propostas para que a gente possa melhorar e dar o atendimento que a população merece na área de saúde. 1 minuto e meio para a resposta da candidata Claude Meri. É verdade, candidato. A saúde pública de São José está um caos. Nós temos que, primeiro, dar atenção à atenção básica da saúde. Nós precisamos colocar médicos nas unidades básicas de saúde e nas UPAs. Nós precisamos estabelecer um novo modelo de administração, de governança da saúde pública, onde médicos, enfermeiros, técnicos, parceiros e a população conversem em torno de buscar o melhor serviço para a saúde pública. Por exemplo, a gente pode funcionar aos sábados, a gente pode funcionar um horário um pouco mais tarde, a gente pode fazer mutirões nos domingos, mas a população tem que participar, os parceiros têm que participar. Outra coisa é retomar os convênios médicos. Os nossos parceiros filantrópicos e privados estão sofrendo nesse momento com um atraso gigante nos pagamentos. Além de cortar as verbas dos convênios, o atraso no pagamento está fazendo com que essas entidades praticamente entrem em estado de falência. O que está acontecendo? A nossa população não tem atendimento em serviço especializado, não tem exames, não tem cirurgias. Uma fila gigante para esse atendimento, para um governo que disse que ia zerar a fila de cirurgias em São José. Um terceiro setor que a gente tem que mexer é 10 segundos. Na área de prevenção. Nós temos que ampliar o serviço de prevenção na nossa cidade, em especial com idosos, hipertensos e diabéticos. 1 minuto para a réplica do candidato Felício Ramute. Eu quero compartilhar com vocês uma das minhas propostas na área de saúde, que é criar
a UBS Resolve. É um novo tipo de acolhimento nas UBSs. Na UBS Resolve, você vai poder ter a agenda aberta para marcação de consultas, ou seja, qualquer dia da semana você vai poder marcar sua consulta. A UBS Resolve também vai poder acolher aqueles que procuram uma UBS com uma pequena urgência, uma dor de ouvido, uma criança com dor de barriga, alguém com uma dor de cabeça. Hoje todos esses atendimentos são encaminhados para a UPA. A UBS Resolve vai fazer esses atendimentos. Também a coleta de sangue nas unidades básicas de saúde, de exames de sangue, que hoje são destinados a 4 ou 5 locais somente da cidade e poderão ser feitas dentro da UBS. Tudo isso vai fazer com que a fila das UPAs diminuam, na verdade. Então você não vai precisar construir novas UPAs, porque as UPAs que já estão na rede serão capazes de atender e as filas das UPAs diminuirão. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos para a tréplica da candidata Cloud Mary. Candidato, o UBS Resolve tendo médico. Se eu colocar médico na UBS, a população vai ser atendida com dor de ouvido, com dor de barriga, vai ter remédio e não vai para a UPA. Né? A população vai para a unidade de pronto atendimento porque não tem médico na unidade de saúde. Colocando o médico na unidade de saúde, a população será atendida e não precisa ir para o pronto atendimento. E nem precisa ir para o hospital da Vila Industrial, para o pronto-socorro da Vila Industrial. O que nós temos que fazer é colocar médico na unidade de saúde. Tempo esgotado, candidata. Seguimos agora pela ordem. Quem faz a pergunta é o candidato Carlinhos Almeida, do PT. Para quem vai a pergunta, candidato? Luiz Carlos. Pois não, 30 segundos. Luiz Carlos, nós implantamos em São José dos Campos a escola interativa. Todas as escolas da prefeitura, em todas as salas de aula, nós temos internet, lousa digital, computadores com os professores, tablets disponíveis para as atividades pedagógicas. Isso é muito importante porque o professor pode dar uma aula mais interessante e todas as nossas escolas municipais transformaram em escola de informática. Eu quero saber a sua opinião sobre esse projeto. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Luiz Carlos Oliveira. A minha opinião sobre esse projeto é que as crianças estão emburrecendo e não sendo ensinadas. Porque esse negócio de criança mexer em computador, mexer em celular, isso tem em casa. A escola tem que voltar a ensinar, botar na lousa, a criança tem que copiar. A criança sai dessa escola interativa mal sabendo interpretar um texto, fazer uma tabuada. Não sabe não, ela só sabe mexer no computadorzinho lá. Outro dia o candidato falou que o ex-presidente da Embraer o menino apertou um botão, saiu uma maquete do avião. Óbvio, qualquer computador que tem uma impressora em 3D faz isso. Então essa escola interativa, e não falou também dos tablets que estão jogados por aí e que estão estragados. Isso aí também. Se gastou muito dinheiro pensando em se fazer uma revolução e fizeram uma inversão de ensino nessa cidade. Não, eu desafio qualquer educador da direção dessa administração a me provar o contrário. Que a criança sai alfabetizada. Não sai. A criança sai sabendo mexer em computador, um monte de coisa, mas alfabetizado, saber interpretar um texto, saber escrever até o nome, ele não sai. Então o que acontece aqui em São José dos Campos, estão revolucionando a educação, o ensino. Na minha gestão, educação vai sair essa palavra da secretaria. O professor tem que ensinar. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a réplica do candidato Carlinhos Almeida. Eu quero aqui manifestar todo o meu respeito aos professores da nossa rede, nossos diretores, orientadores, que fazem um trabalho extraordinário. A primeira escola que nós implantamos, a escola interativa, foi a escola Mariana Teixeira, da nossa diretora Lídia, que fazia um trabalho que se aposentou agora, extraordinário com os professores. E essa foi uma escola modelo para toda a cidade. E acabou de sair já os dados preliminares da Prova Brasil. Nessa escola, que foi a primeira que nós implantamos, a escola interativa, que está completando 2 anos, nós tivemos uma melhora de 16% na nota dos alunos dos anos finais. Isso é uma grande conquista
Isso é um grande avanço que não tinha, agora tem e precisa continuar para a cidade de São José dos Campos. Assim também, como outras conquistas que nós fizemos na educação, como a incorporação do HTC para o professor, 1/3 fora da jornada, que eram reivindicações importantes de valorização dos nossos professores. Tempo esgotado, candidato. 30 segundos para a tréplica do candidato Luiz Carlos Oliveira. Eu não quis dizer que eu não respeito os professores. E se ele respeitasse os professores, ele daria um salário mais digno, trataria melhor os professores. Olha, tem educadores que trabalham 8 horas por dia cuidando de crianças. E eles pediram para que fizesse 6 horas. Isso não ia onerar em nada a prefeitura. Não deram essas 6 horas. Então, para respeitar o professor, tem que dar dignidade para o professor. E não chegar aqui porque a diretora tal, a diretora fulano fez isso, fez aquilo. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos com a rodada de perguntas de candidato para candidato. E o candidato Luiz Carlos Oliveira tem a vez de perguntar. Pode escolher entre os candidatos Toninho ou Carlinhos. Para quem vai a pergunta, candidato? Vai para o Toninho. Pois não. 30 segundos. Toninho, você falou da Embraer. A Embraer, todos nós sabemos que está sem caixa. Teve que pagar 200 milhões de dólares de indenizações aí fora. A direção da Embraer está saindo do São José dos Campos, está indo para os Estados Unidos. E existe uma pressão muito grande fora pelos acionistas que a Embraer saia da cidade. Como é que você e o seu sindicato vai fazer que vocês vão tentar evitar essa catástrofe, vamos assim dizer? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Toninho Ferreira, do PSTU. Olha, Luiz Carlos, eu até agradeço a pergunta, mas na verdade não é um papel só do sindicato, não. É papel de todo mundo aqui, inclusive. É quem faz a todos aqueles que estão nessa sociedade. É preciso todo mundo se colocar. Por exemplo, eu fiz uma pergunta aqui, até fiz uma proposta. Nós todos deveríamos um dia ir visitar a Embraer e exigir que ela não mande esse número de trabalhadores embora. Não teve nenhuma resposta até agora com relação a isso. Eu acho que toda a sociedade tem que jogar um papel. Acho que a prefeitura tem que jogar um papel, não apenas o sindicato. E é um fato que a Embraer está indo embora porque está desnacionalizando. Ela está produzindo em outros países. E é preciso nacionalizar. E o pior que existe, Luiz Carlos, é que, na verdade, eles usam o dinheiro que é do governo. É dinheiro que é nosso. O dinheiro do imposto que você paga, que todos nós pagamos. Porque o financiamento é feito pelo BNDES. Se usa o dinheiro do governo, dinheiro nosso, portanto, para poder criar empregos fora. Então, nós todos temos que entrar nessa discussão, junto com o sindicato, evidentemente, e impedir que essas demissões ocorram. E não é só na Embraer, em outras fábricas também, como tem acontecido. Porque o que não pode é dar todas as benesses ao empresário e depois, quando ele vai embora, ninguém faz nada. Por exemplo, você se lembra do caso da Solecton, que o PSDB fez a maior festa, foi banda de música e tal, quando foi para abrir a empresa. 2 anos depois, a empresa foi embora. Aí não aparece ninguém. Não aparece ninguém para poder exigir que a empresa mude a sua posição. Na Embraer, nós temos que jogar pesado. Eu creio que é possível a gente reverter essa situação, porque o que eles estão pagando é uma multa por 1 minuto para a réplica do candidato Luiz Carlos Oliveira. Pois não, candidato. Quando se fala em corrupção, né, dá a impressão que é só comprou, fez uma obra superfaturada, uma coisa. Nós temos que ver também a palavra corrupção, o que está acontecendo nessa eleição. Essa mistura de letrinhas entre os partidos não deixa de ser uma corrupção. Começa por aí. Porque, de repente, um partido que apoiava o prefeito foi apoiar o outro candidato. O que era vice do prefeito, o partido foi colocar o vice em outro partido que é contrário, sempre for o contrário ao prefeito. Então, essa corrupção endêmica que nós temos no país, nós temos que acabar. Eu ouvi aqui falar em enxugamento da máquina pública. Isso é um programa de governo meu desde o começo. Agradeço o candidato que citou isso. Muito obrigado. Isso é um programa nosso. Isso é para acabar com a corrupção. E nós vamos acabar com isso com seguro de término de obra. Tempo esgotado, 30 segundos para a tréplica do candidato Toninho Ferreira. Veja só, Luiz Carlos, o que acontece é que os candidatos nem falaram nada sobre a Embraer, porque a Embraer, no passado, na eleição passada, financiou seus candidatos. Na eleição para prefeito, para deputado federal, se elegeu o deputado com dinheiro, inclusive, na Embraer.
Então, por isso, agora eles não podem cobrar um empresário que é aquele que financiou as suas candidaturas. E é isso que nós temos que acabar. E não pensem vocês que porque agora a empresa não pode fazer doação não, o que ela faz é empréstimo, financiamento, empresário vai fazer. Nós precisamos acabar com isso. Você pode ter até assistido e visto. Tem um jornal por dia na porta da sua casa. É um absurdo. Muito obrigado. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Shakespeare Carvalho, do PRB. Pelas regras do debate, ela deve ser feita ao candidato Carlinhos Almeida, do PT. 30 segundos, Shakespeare. Candidato, nós sabemos que a segurança pública e a cidade de São José dos Campos é hoje uma das mais violentas do interior. Qual é a proposta do senhor para a segurança pública na nossa cidade? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Carlinhos Almeida. Quero dizer que para mim foi uma honra, Dr. Macedo Bastos, vereador, delegado de polícia, uma pessoa com atuação há muito tempo em São José dos Campos, aceitou ser meu candidato a vice-prefeito. Com ele, nós rodaremos essa cidade para falar de vários assuntos, apresentar nossas propostas. E na área da segurança, nós temos trabalhado tanto na prevenção, programas sociais, estamos criando novos parques, novos espaços culturais, espaços esportivos. Criamos o projeto Vencer, onde nós trabalhamos tanto a prevenção como o combate ao uso de drogas e o tratamento. Quando eu assumi a prefeitura, nós não tínhamos clínica credenciada pela prefeitura para atender mulheres com dependência química. Hoje tem, não tinha, agora tem. Implantamos o SAMA, que é um serviço especial para o atendimento da mulher, do adolescente, da criança, vítima da dependência química. Também não tinha. Hoje tem, é uma conquista de São José dos Campos. Ampliamos as nossas bases móveis de segurança com mais 2 bases móveis em São José dos Campos. Integramos todas as câmeras ao COI, que antes não existia, e agora estão todas integradas. 10 segundos. Contratamos mais guardas municipais, fizemos parceria com a Polícia Militar e vamos continuar nesse trabalho. 1 minuto para a réplica do candidato Shakespeare Carvalho. Segurança pública é coisa séria. Segurança pública é caso do município também e do prefeito intervir e brigar por melhorias na segurança pública da cidade. Nós falamos agora da questão da Câmara do COI, estamos falando aqui do trabalho preventivo que precisa ser realizado pela prefeitura. O que precisa é integrar a nossa guarda municipal com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Fazendo essa integração, eles fazendo abrangência, fazendo as ocorrências de abrangência em conjunto, para que uma possa auxiliar a outra. Essa é uma gestão inteligente que pode fazer que podemos fazer na nossa cidade. Nós temos que entender também que a iluminação, a prevenção, a cidade ainda falta muitos pontos escuros, a iluminação ainda é precária. E olha que nós temos uma taxa de iluminação criada pelo atual governo, mas mesmo assim falta iluminação na cidade. O que nós precisamos é dar a sensação de segurança para a população, mas eficiente, com firmeza, atacando os pontos que forem necessários. Independente se seja do município, se seja do estado ou do governo federal. O prefeito tem que brigar pela cidade e colocar o seu peso político nisso. Agora 30 segundos para a tréplica do candidato Carlinhos Almeida, do PT. Nós já atuamos de forma integrada com a Polícia Militar, mas eu quero aproveitar esses 30 segundos para deixar muito bem claro que na questão do material escolar que foi abordada aqui, a Prefeitura e eu pessoalmente tomei todas as providências em relação àquele caso. Era a primeira vez que a Prefeitura comprava materiais escolares e nós fizemos uma apuração interna na Prefeitura, punimos a empresa com multa, não pagamos aqueles itens que estavam com o preço equivocado. Mas o mais importante, nós mantivemos 60 mil alunos recebendo o material gratuitamente. Muito obrigado. Intervalo comercial. Daqui a pouco, as considerações finais dos candidatos e nós vamos saber se algum candidato tem direito de resposta. Nós voltamos em instantes. Eleições 2016. Você decide na Band.